Olá mundo, seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Everton Agner, o seu host favorito número 2, e nessa semana a gente vai conversar sobre design de interfaces, UX, UI e tudo mais. Para participar desse episódio estou aqui com um host, aquele que sempre bota a culpa no usuário falando que ele não sabe usar o sistema, o Renan Burda. Só tenho para declarar que eu não sei disso nada sobre isso, até prova o contrário. E tem um comentário aí do episódio de hoje. Não tem ninguém aqui que é de Minas Gerais, mas a gente vai falar muito de UI. Muito bom. Acabou, não tem como vencer esse comentário agora. E aqui hoje estamos com duas convidadas, especialistas de altíssimo nível na área. Temos aqui com a gente mais uma vez, pela terceira vez eu acho, a Laila Codonho. E aí, Lali, tudo bem? E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Laila, sou designer de produto do Olist. E não, eu não faço geladeiras. E também está com a gente hoje, estreando essa participação pela primeira vez com a gente, a Maísa Martins. E aí, Maísa, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maísa, eu sou Impulser, trabalho na Impulso e trabalho na Projuris também. Boa noite pra vocês. Olá, boa noite. Temos aqui uma Impulser entre a gente, que já nos dá a oportunidade de falar sobre os nossos patrocinadores. Pois é, aquelas organizações, aquelas pessoas jurídicas que sem elas esse programa não estaria no ar. Então, aproveitando a conveniência que Dona Maísa Impulser está aqui hoje com a gente, Maísa, você consegue explicar pra gente, explicar pro querido amigo ouvinte o que é Impulso? Oi, a Impulso é um ecossistema de serviços que visa fomentar a tecnologia, tanto para as empresas que precisam de times remotos ou precisam de uma força nos seus times, nos seus projetos, porque por alguma razão não tem pessoas suficientes dentro da própria empresa, então elas recorrem à Impulso, que tem um pool de profissionais especializados, tanto em UI, UX, como desenvolvimento também, que podem trabalhar, tá ajudando essas empresas. Por outro lado, a Impulso também beneficia esses profissionais que têm uma rede ali para poder conversar, trocar ideia, o que é muito bacana, onde a gente pode conhecer profissionais da área e trocar ideia e participar de projetos muito legais, e é isso que é Impulso. É isso aí, impulsionando a sua carreira. Família, vida, tudo. Exatamente, bem importante colocar isso, viu? Família e vida faz sentido com a Impulso. E, querido Renanzinho, explica aí pra gente, eu nunca ouvi falar, brincadeira, já ouvi sim. Explica aí pra gente o que é Rocket City. Então, a Rocket City é especializada, é uma comunidade, né, na OmniStack, que é basicamente você ter JavaScript no back-end e no front-end. Tem diversos materiais de altíssima qualidade no YouTube, eles publicam vídeo de React, React Native e Node.js. A comunidade no Discord, para dúvidas e tudo mais, é gigantesca. Se eu não me engano, tem mais de 20 mil pessoas. O pessoal interage muito e, cara, vale muito a pena. Eles têm ainda o programa de Bootcamp, que é basicamente você não sabe nada da OmniStack, de JavaScript, e você é inserido nesse campo de batalha de 6 semanas, que você vai aprender do zero Node.js, React, JS e React Native da melhor forma possível com os melhores professores, que é o Diego. S2 aí, Diego. É isso aí, senta nesse City, dentro desse foguete e seja impulsionado na sua carreira. E é parceiro da Impulso também, hein? Olha só. E aí, pessoal, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite aqui e conversar com a gente. A gente tem uma comunidade de ouvintes, principalmente da parte de front-end, gigantesca, então é muito interessante a gente falar sobre experiência do usuário, UI, design no geral e tal. Então, pra começar, eu queria pedir pra vocês se apresentarem, começar pela Laila. Já é veterana aqui no programa, já é convidada sênior. Já sou de casa já, né, galera? Bom, pra quem já ouviu os outros pods, eu vou ser bem simplista contando um pouquinho sobre mim. Então, meu nome é Laila Codonho, atualmente sou designer de produto do Olist. Eu sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas pela Universidade Federal aqui do Paraná. Bom, eu comecei minha carreira de design não faz muito tempo, apesar de desde da época de faculdade sempre estar focada nessa parte de interface, tanto que toda a minha carreira de desenvolvedora foi com front-end. Trabalhei muito pouco com desenvolvimento back-end e sempre gostei muito de trabalhar com experiência, toda a parte visual de uma interface. Então, acho que ano passado foi meu primeiro emprego oficialmente como designer, né? Mas ao longo da minha carreira eu sempre tive esses pitacos de designer. Hoje eu trabalho oficialmente como designer, então, tipo, não codo tanto.
apesar de sempre dar uma espremidinha ali, umas saudades, tipo, manda um beijo pro front e fala, ai, deixa que eu te ajudo. Mas, no geral, é isso. Tô aqui hoje pra falar um pouquinho o que é esse universo aí de experiência, UI, o que eu descobri nesses últimos tempos e consigo contribuir aí com todo mundo. Ah, e acho muito importante, cara, um comentário. Designers e desenvolvedores têm que ser muito amiguinhos. Isso aí! Vamos todos dar as mãos. 1, 2, 3. Aprender todos juntos a como botar a culpa no usuário. A gente precisa de vocês. Então, gente, eu sou Maísa, eu sou UI e UX, hoje na Impulso e na ProJuris. Eu sou formada em design gráfico, tem 10 anos já, mais ou menos. Eu sou especialista em design de interação, ambos pela FOCAP, que é uma faculdade lá de Manaus, de onde eu sou. Comecei a carreira tem mais ou menos 10 anos, como eu falei pra vocês. Comecei trabalhando em institutos de design, institutos sem fins lucrativos, Instituto da Nokia e no César, foi esse início de carreira. E é muito bom trabalhar em instituto porque você foca realmente em todo o processo de design, sem aquela pressa que a gente sabe que as coisas que vão pro mercado têm, né, de acontecer. Depois de alguns anos trabalhando em instituto, o que me deu uma boa base, porque eu tive o prazer de trabalhar com profissionais incríveis, aos quais eu sempre serei grata. Eu mudei totalmente, fui para startups, então estou mais ou menos 3 anos trabalhando com startups, porque eu queria experienciar esse caos, né, ambulante, que são as startups, que são esses produtos que mudam tanto, enfim. Eu acho que é importante para nossa carreira também, como designers. E há 1 ano e pouco eu estou na Impulso, trabalhando remotamente, e é isso. Aqui estou com vocês. Então, gente, para começar esse papo, então, a gente já falou sobre algumas palavrinhas-chave ali, que às vezes a gente acaba misturando elas, mas elas têm significados muito diferentes, apesar de elas estar andando juntos ali nesse tema. Vocês poderiam dar uma ideia pra gente do que é esse mundo, basicamente o que é esse mundo de UX e UI, o que é a distinção entre elas, porque eu acho que a gente acaba usando esses termos sempre juntos, só que eles são bem distintos, né? Bom, assim, eu costumo dizer que a UX hoje, ele é uma frasezinha que todo mundo tá adorando falar, mas quando você vai buscar ler e entender um pouquinho mais, é muito mais do que só uma plataforma bem desenhada ou aquilo que a gente vê no Behance ou no Pinterest. Eu gosto muito daquele diagrama de Venn que o acho que é Dan Stafford, que foi ele que desenhou sobre o que é UX. Então, o UX ele é um conjunto de várias coisas, desde informação de arquitetura, visual design, que entra bastante UI, design de interação, até IHC, que é interação homem-máquina, arquitetura no geral, e outras coisinhas também, se vocês pegarem o gráfico lá, depois a gente cola aí pra todo mundo ver. Mas, resumindo, o que ele quer dizer com isso é que a experiência do usuário, ela trabalha além daquilo que é palpável. Ela trabalha com as emoções e tudo que é gerado a partir daquela experiência em que o usuário tá se colocando. Então, eu vou dar um exemplo mais prático de, enfim, tecnologia, né? Você tem a tua plataforma e quando o usuário entra nela, você recebe uma notificação que é, sei lá, um cachorrinho bonitinho te falando alguma coisa. Cara, isso é a experiência. É como o usuário tá interagindo com o teu serviço, né? Porque por trás de um produto você tem um serviço, você quer resolver uma situação. Então, eu entendo, aí a Mai pode complementar se quiser, mas eu entendo que a experiência, né, UX, ele é esse tanto abrangente. A gente acaba trazendo bastante, quem trabalha com produto digital, né, acaba trazendo bastante para uma realidade mais de interface, mas eu acredito que a experiência ela vai muito além do que isso. E daí nesse diagrama que o Dan Stafford fez, fica bem claro. Essa definição que eu comentei, até fui colar aqui, porque ela é uma definição do Donald Norman, né, que em 90 ele começou a falar sobre UX, né, experiência do usuário e tal, e isso foi se consolidando cada vez mais, e hoje a gente tem esse mundo de oportunidades e contextos de UX. Legal, bem colocado, Laila. É legal você falar do Norman, né? Já que ele é o pai do termo. Antes dele não existia esse termo. E a época em que eu comecei a gostar de UX foi justamente nessa época aí em que nem existia esse termo, né? Porque a gente falava muito de IHC, como você falou, interação homem-máquina, e é daí que tudo vem. Eu acho interessante, só para complementar o que você já colocou, quando eu preciso explicar UX para alguém que não tem nada a ver, o que, né? Isso acontece muito na nossa vida.
vida, vocês sabem. Quem é designer sabe, né? Como é que explica isso? Explicar pra avó. Exatamente. Então, eu sempre falo que é assim, você tem um projeto de uma casa pra fazer, né? Trazendo para um exemplo físico e que todo mundo entende. Então, você tem um projeto da casa pra fazer. Você primeiro precisa conversar com essa família, entender quantas pessoas tem naquela casa, vão ter naquela casa, se eles preferem morar numa... Se eles têm hábitos externos, se eles valorizam um jardim, de repente, se tem crianças, seria até legal uma piscina, e qual a profundidade da piscina, dependendo da idade das crianças, né? Se de repente tem um idoso cadeirante, quais seriam as necessidades dele? Será que esse idoso não precisaria de barras no banheiro, uma porta maior na entrada e por toda a casa para que ele possa se locomover com mais facilidade? Então, eu vejo que a UX, o primeiro momento dela é essa empatia que a gente deve ter com aquelas pessoas para as quais a gente vai projetar alguma coisa. É compreender o universo delas, calçar o sapato, entender, no caso de uma casa, entender bem quantas pessoas vão ter, como eu falei para vocês, e também quais vão ser as necessidades especiais de cada uma dessas pessoas. A UI eu definiria como a casa sendo levantada, sendo pintada, sendo retocada com a estética, porque para que a gente possa interagir com uma casa, ela precisa... Para abrir uma porta, por exemplo, você precisa ter maçaneta. A maçaneta é uma interface que te permite realizar uma ação que é abrir a porta. Não adianta você ter eletricidade se você não tem um interruptor. Então, o interruptor também faria o papel da UI, que seria lá ligar a luz e você tem luz na sua casa, né? Então, acho que esse paralelo é mais fácil para as pessoas que não são da área, de repente, entenderem um pouquinho mais sobre isso. E uma coisa muito legal que a Laila falou, que desenvolvedores e designers têm que dar as mãos realmente, porque eu já vi muito desenvolvedor falando, eu sei que não é o caso de quem nos escuta, tenho certeza disso. Imagina! Já vi muitos falando que design é perfumaria e etc. Só que a gente sabe que vai mais além, porque não é só sobre a estética, é sobre a compreensão do universo de cada pessoa que vai usar o que a gente projeta. Eu acho que esse conceito separativo, né, entre designers e desenvolvedores surgiu muito na época em que design trabalhava com visual, que daí é outra definição, né, de UI, né, User Interface. Lógico que a gente pode englobar, aí me corrija se eu estiver errada, mas eu costumo olhar UI não só com interface digital. Toda a interface, tava falando com os meninos antes de começar aqui o pod, toda a interface que você encosta, então falando um pouquinho da geladeira lá que eu falei que eu não faço, mas também é uma interface, é onde você vai interagir com aquilo, né? Mas falando de digital, eu passei por uma época de transição onde design era aquela coisa linda e maravilhosa, mas que não funcionava na prática. Ou seja, era só um pedacinho do que o design deveria propor. É o pedacinho visual, é aquela coisa que brilha os olhos, mas não funciona. Então, quando você tinha muito isso, existia realmente essa questão de tipo, design é só perfumaria, esse troço bonitinho aí que na prática não funciona. Mas por quê? Porque não está se pensando na experiência desse usuário. Está criando-se um imaginário perfeito e a gente sabe que, cara, não é assim que funciona. Se você não entende, como a Mai falou, quais são as necessidades daquele usuário, se realmente você tem um idoso cadeirante e precisa de necessidades especiais, você não vai conseguir projetar a melhor experiência. E o uso daquela experiência, ou daquele produto, ou enfim, daquela plataforma, vai ficar travada. E é por isso que um complementa o outro. Na verdade, UX é meio que o conjunto dessas ações e dessas questões, como eu falei, né? Arquitetura de informação, visual, interação, porque com tudo isso junto, você consegue construir essa experiência. Sim, sobre a questão de UX é interessante a gente, né, olhar que ele é um esforço de todo mundo para fazer basicamente como que o sistema se adapta às pessoas ao invés das pessoas se adaptarem aos sistemas, né? Exato. Eu acho que é o interesse de todo mundo, né, envolvido nessa operação. E essa deve ser a ordem, sabe? Porque uma coisa que eu me lembrei agora, Everton, eu já participei de um projeto, os UXs foram envolvidos no momento do projeto. Vocês sabem que nem sempre a gente é envolvido na concepção ali de negócio, né? Às vezes a gente entra quando o bonde já tá andando. Esse projeto, ele tinha por objetivo usar uma tecnologia específica de telefone para deficientes de baixa visão. Daí foi muito interessante porque quando a gente foi validar a proposta do projeto, não ia ser interessante para os deficientes.
não ia ter valor. Então, é um risco muito grande quando você inverte as coisas e coloca a tecnologia na frente. Porque, na verdade, a gente tem que partir do princípio de que a gente tem que resolver um problema que a gente conhece e não ver que, essa tecnologia é muito massa, vou solucionar, sei lá, eu acho que as pessoas têm dificuldade com tal coisa, né? Então, esse achismo aí, ele pode custar muito caro. Sim, acho que uma coisa que vocês falaram também, que eu acho que é a chave nisso, é você conhecer o seu público, né? Saber quem são as pessoas que vão usar o seu sistema, né? Exato. Tava conversando com um menino, com um ouvinte, inclusive, no Slack, um tempo atrás, sobre os sistemas japoneses, por exemplo, que ele trabalha numa empresa japonesa e tal, e daí tava falando com ele, é engraçado que você vê que os sistemas japoneses, geralmente eles têm cores muito fortes, né? Eles são muito explodidos, assim, né? Aí ele falou que geralmente sim, né, pra atender, quando o teu público é um público mais jovem, geralmente é mais chamativo você ter essas cores fortes e tão contrastantes entre si, essa coisa meio neon, assim, praticamente, né? Só que quando você tá fazendo um sistema que é mais democrático, principalmente vai ter que se preocupar com pessoas de mais idade e tal, você tem que se preocupar com cores mais simples, letras maiores, coisas assim e tal, que é uma coisa que vai ser mais, vai atender principalmente a quem tem maior idade, mas não vai prejudicar a experiência de quem é de um usuário comum, né? Uma pessoa jovem, que sem problemas de saúde, visão, etc e tal. Então acho que vocês falaram sobre conhecer o usuário, acho que é a parte principal, né? Só que essa questão de conhecer o usuário, ela acaba sendo uma questão que acaba fugindo um pouco da gente também, né? Como que vocês têm experiências, assim, na carreira de vocês, de que por problemas, sei lá, de marketing, de vendas ou coisa assim e tal, é impossível até da própria equipe saber quem que é o público-alvo, essa definição de quem que é o público-alvo do produto? Bom, nunca é impossível, né? Impossível não tem como ser. A gente sempre tem um jeito de descobrir. Às vezes é mais difícil convencer as pessoas dentro da empresa, dentro do time, de que você precisa ir lá fora conversar com as pessoas, sabe? Com o público que você vai atender. Sim. Porque é mais fácil você sentar no seu escritório e ter um monte de hipóteses sobre aquele público e começar a desenvolver isso. Trabalhando imaginativo, né? E não... Isso, exatamente. Só que o retrabalho é um perigo, né? Porque vai acontecer. Sempre acontece, porque a gente itera muitas vezes. Só que se a gente não faz esse passinho atrás e vai lá conversar um pouquinho com as pessoas, nem que seja por telefone, realmente o preço pode ser alto. Sim, com certeza. E também, não só o preço, mas você... Vou dar um exemplo, né? Primeiro, eu acho que tem que ter uma definição de negócio muito clara, tipo, do que negócio tá propondo, quais são as premissas de negócio. E quando você entra no escopo de, tipo, beleza, eu vou construir algo, tá, quem é meu público? Por que eu tô construindo isso? Qual é o problema que eu tô resolvendo? Tendo o problema bem claro, aí você consegue ir atrás dessas pessoas para validar essas hipóteses de que a sua solução ou uma hipótese de solução ela é plausível para aquele perfil, para aquele usuário, para aquela situação. Isso é um processinho, né, que a gente tem. E eu também entendo que, uma vez validada uma hipótese, não necessariamente ela vai ser a mesma do início do processo. Ela vai se moldando ao longo desse processo, porque você vai descobrindo coisas novas ao longo desse processo. Então, eu não tinha tal informação. Putz, a partir dessa informação eu consigo pensar, remodelar essa hipótese, por exemplo, sabe? E isso vai... como a Mai disse, a gente vai inteirando constantemente. Sim, muito legal. Acho que são vários momentos, não é um momento só em que a gente vai entrar em contato com as pessoas, sabe? Com os usuários. Eu acho que é no momento inicial, onde você vai descobrir mais sobre aquelas pessoas, onde elas vivem, o que elas comem, enfim. Né? E aí depois você vai desenvolver o projeto para elas, e aí você volta lá com elas e valida. É isso mesmo? Tá bom? Tá fácil? É isso, entende? E isso é um ciclo. Sim. Você sempre... cada entrega, eu acho muito importante frisar que a gente tem que voltar lá com as pessoas e voltar várias vezes, e quantas forem necessárias. E nesse processo, geralmente, como que é o envolvimento da equipe responsável, eu não vou dizer os designers, mas a equipe responsável pela experiência do usuário e da interface, e com realmente os desenvolvedores que estão trabalhando nessas frentes? Geralmente é isolado, é bom ser isolado, é bom trabalhar junto em certos momentos? Como que vocês veem isso? Eu acho que depende muito. Tipo, eu vou dar o exemplo de
do Olish, por exemplo. Quando eu comecei a trabalhar lá, a gente tinha uma formação de squads e tal, mas os designers, eles ficavam mais desalocados, ou seja, como a gente tinha menos designers do que squads, normalmente o designer, ele atendia sob demanda. Então, tipo, o squad é responsável por logística, tá precisando de um design. Então a gente ia lá, entendia, fazia a entrega e saía. Agora eu vou para outro contexto. Isso traz pro designer uma certa... Não é um isolamento, mas assim, o fato dele estar distante, você consegue traçar toda uma pesquisa, e daí depois vou validar essa pesquisa, vou fazer uma experiência, construir, né, uma experiência, um fluxo, vou validar ela com o usuário, aí vou entregar isso pro squad e eles vão implementar, e aí a gente vai validar isso em produção. Nesse contexto, a gente entendeu que a distância do designer, ela não era tão positiva, principalmente com relação à tecnologia. Esse distanciamento de tecnologia acontecia muito, às vezes, aquilo que eu comentei, tipo, para produto eu não consigo entregar essa experiência completa, porque a tecnologia não consegue atender isso nesse momento. Ou seja, o valor que design está propondo, a tecnologia não consegue atender no tempo que o negócio está precisando. Então, esse distanciamento começou a não ficar tão legal. Então, rolou uma modificação nos times, onde agora o designer, ele tá incluído no contexto do squad. Então, por exemplo, no meu caso, trabalho com logística. Eu tô lá diariamente e só focada no contexto de logística. Então, eu sempre busco estar um passo à frente do time de tecnologia, porque design, enfim, tá construindo e validando coisas que tecnologia vai implementar, mas eu tô sempre próxima para entender, beleza, essa é a proposta ideal dessa experiência, mas eu sei que tecnologia tem limitação A, B e C. Então eu vou conseguir direcionar a minha experiência para ela ser iterativa em cima desse A, B e C, que tecnologia tem a limitação no momento, comparado à entrega de valor que negócio quer nesse instante. Não sei se eu me fiz clara. Sim, bem legal a tua experiência. Eu já tive as duas experiências, Laila. Já tive dentro de não era um squad, né? Porque o squad é multidisciplinar. Mas já tive num time de um laboratório de usabilidade, onde a gente só se preocupava com a pesquisa e atendia por demanda os projetos. Então, os squads chegavam até nós, eles vinham até nós e aí diziam, olha, a gente tem projeto tal e tal, e como vocês podem nos ajudar? E aí, em cima disso, em cima da necessidade, a gente propunha soluções, tipos de pesquisas diferentes, né? Porque existem uma infinidade de técnicas e a gente escolhia as técnicas melhores que pudessem se adaptar àquele projeto. Já trabalhei dessa forma. Bem distante, fora da sprint, fora do time, fora do squad. Realmente só prestando aquele serviço. E também já trabalhei com design sprint, que é uma técnica, só explicando rapidinho, uma técnica onde você entrega uma parte do projeto ali, um milestone em 5 dias, né? Desde a compreensão do universo do usuário, ao desenvolvimento, ao teste do protótipo que você fez. E ali junto com os desenvolvedores. A parte ruim disso, ponto negativo, é que a gente fica um pouco mais apressado para fazer tanto a descoberta quanto o teste, né? Porque fazer um teste, fazer uma descoberta exigem algumas atividades que não são rápidas, como recrutamento e seleção de participantes, como ligar para eles nos dão um bolo muitas vezes, e aí a gente tem que, né, a gente tem que arrumar outra, enfim, né, tem essa parte da logística ali de fazer a pesquisa que leva tempo e o design sprint nos deixa um pouco apertados, mas a parte boa é trazer o time muito junto, sabe, o PO ali como braço direito, trazer os fronts, trazer os backs ali, todo mundo junto, porque aí você consegue conscientizar o time a respeito da importância daquilo. E aí ninguém mais vai se comportar como se fosse perfumaria, como a gente falou já, né? Sim. Exato. E esse é um dos pontos de eu falar que designers e desenvolvedores têm que ser amiguinhos. Até acho que na Capcom falei rapidão numa Lightning Talk sobre isso, porque, cara, primeiro, o desenvolvedor ele tem que estar comprado com aquilo que você está projetando. Ele tem que entender o valor daquilo pro seller. Muitas vezes desenvolvedores, assim, aí já é até um pré-conceito, mas a tendência é focar no código, focar no desenvolvimento técnico daquilo e não olhar como isso reverbera no mundo, no sentido de que,
cara, como que o usuário tá olhando para aquilo que eu projetei? A gente até fez algumas experiências de, tipo, mostrar a Hotjar, mostrar algum teste de usabilidade que a gente fez com o seller pros desenvolvedores. E, cara, teve cara que falou, eu nunca imaginei que era assim que saía na tela. Principalmente que agora a gente tem essa distinção de front e back. Às vezes o back-end nunca nem encostou na tela. Ele só fez o código lá e o front-end foi lá e consumiu as informações e ele nunca nem viu a tela. Então, é legal trazer para ter essa empatia do lado deles e eles enxergarem valor junto com você. Então, eles estão comprados com isso, que não é, né, perfumaria, não é pirilim piripim. É realmente, faz sentido aquilo que a gente tá desenvolvendo juntos, né? Eu sinto que essa proximidade é extremamente importante e também do lado dos designers. Não sei se por eu ter formação técnica, eu sempre fui muito curiosa, né, no sentido de, cara, eu quero entender mais por que não dá. Tipo, me explica por que eu não consigo pôr um badge vermelho nessa tela. Porque consome 2 APIs, a gente não consegue bater em 2 APIs nesse momento, precisaria de uma reestruturação da nossa arquitetura, que é multisserviço. Tá, beleza, agora você me explicou, eu entendi que o buraco é mais embaixo. Então, como que a gente negocia isso? É um constante processo de negociação. Tipo, você entende que é importante isso pra experiência? Sim, entendo. Eu entendo que pra fazer isso vai demorar muito mais do que a gente precisa nesse momento. Então, vamos chegar no meio termo? Putz, beleza, eu acho que eu consigo mandar um e-mail pro cara informando tal e tal coisa. Sabe? É juntos que a gente cria isso, um entendendo o lado do outro. Parou. Olha eu aqui invadindo o episódio para avisar você da semana OmniStack da Rocket City, que está acontecendo agora do dia 8 a 14 de abril. É um bootcamp, uma semana ali focada só no OmniStack, Node, React Native, e o mais legal que é online e 100% gratuito. As inscrições já estão abertas, o link está aqui na descrição desse episódio. E para você saber o que você vai aprender, você vai construir uma aplicação do zero, completa, com Node no back-end, React no front e ainda um aplicativo React Native Mobile. Quem vai cuidar de toda essa trilha de aprendizado vai ser o Diego Fernandes, que já gravou aqui conosco 2 vezes e já treinou aí mais de 1.200 alunos através lá da Rocket City. Então não tem desculpa para você não aprender essas tecnologias, porque vai ser um evento gratuito, liberado para todo mundo. Acesse o link aqui na descrição e vai aprender agora. Sim, eu acho interessante eu gosto sempre de frisar com as pessoas que a experiência do usuário é um negócio que é a responsabilidade de todo mundo, do designer, do programador front-end, do programador back-end e tal, porque um exemplo bem simples, sei lá, se você tem uma aplicação que o cliente ele tem que entrar para fazer um cadastro, e nesse cadastro que ele vai gerar uma coisa que vai gerar receita pra gente, sei lá, vai gerar uma conta, ou vai vai assinar algum serviço, alguma coisa assim. A questão da interface do usuário, com certeza, ele tem que fazer uma interface que seja se adaptar às necessidades do usuário, sabendo qual que é o seu produto final e tal, mas coisas como o tempo que a tela demora para carregar, o tempo que aquele serviço demora para responder, faz parte também da experiência do usuário. Então, uma responsabilidade é que até o programador de back-end, que acha que não tem nada a ver com isso, se ele estiver fazendo um serviço que está demorando para responder, aquilo vai tirar dinheiro da empresa, porque o usuário ele vai mudar de janela, e vai abrir o site do concorrente, né? Exatamente. É por isso que quando a gente vai fazer pesquisa, não é aconselhável que você faça as perguntas e conduza o teste de usabilidade, se for o caso, sozinho. Você precisa ter alguém ali anotando as impressões, até para depois você poder bater um papo com essa pessoa e dizer, aqui você percebeu que ele teve dificuldade ali? Uhum. Legal. É muito boa essa troca posterior. E para ser o meu companheiro, eu sempre chamo um desenvolvedor da vez, assim. Eu levo todo mundo até o back-end também, sabe? Uhum. Eu acho isso tão importante porque ele realmente sai dali transformado. Ele viu, o povo não tá entendendo mesmo, cara, né? Realmente preciso dar uma chance pra eles, né? Preciso ajudar de alguma forma. Então... Não, eu só ia comentar o que vocês acham de desenvolvedor que dá pitaco na interface. Acho lindo. Tipo, se você tem uma opinião, desde que ela seja bem embasada, vamos trocar ideia. Sim. Tipo, não é porque eu projetei essa interface que eu sou a deusa da interface, que tá perfeito e maravilhoso. E, cara, já aconteceu muitas vezes. Eu tenho bastante proximidade com os fronts que trabalham comigo. Até beijo, Paulo Reis, saudades.
mandar um jabazinho assim do Migo. Porque, cara, é super importante. Às vezes você tá tão focado e tá tão acostumado com aquela interface que às vezes você não vê detalhe. Tipo, acontece, visualmente até. Então você tem feedback independente da pessoa. O front-end é quem tá executando aquela tela, tá programando aquilo. Ele tem uma visão também. Por mais que às vezes não é a visão do usuário e a gente não rebater no sentido de defender, mas a gente consegue, não, mas isso realmente foi proposital por A mais B mais C. Cara, é uma opinião, ele é um olho a mais pensando naquilo, naquela experiência, sabe? Sim. E é nesse momento também que a gente pode fazer aquela negociação que você falou, Laila. Tipo, isso aqui vai dar muito trabalho pra gente conseguir fazer. Que tal se a gente fizer isso aqui, que é o meio do caminho, e os dois juntos fazerem? Eu acho isso sensacional. Acho muito bom o front que, sabe, se empenha e tá ali do lado e quer ajudar. Eu acho sensacional, muito bom. Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que essa questão de principalmente entender o usuário e saber que se o usuário não tá conseguindo entender aquele sistema, a culpa não é dele, a culpa é nossa, né? Claro, claro. E acho que esse treino de humildade, eu acho que é uma coisa diária de todo mundo, né? Que tá comprometido com isso. Hoje, pela primeira vez, eu tô trabalhando com uma equipe de full stack que tem realmente pessoas de design dentro da equipe. Ela é uma questão parecida com o que a Laila comentou, eu acho, né? Porque apesar deles terem a torre deles, a organização deles, que eles são responsáveis pela marca da empresa e coisa assim e tal, eles têm todo o grupo deles, esses designers eles são alocados dentro das equipes, né? Então, pra entender o que a gente precisa e tal. Então, às vezes eu participo desses testes, é muito legal entender, né? Como é um treino de humildade generalizado, né? Porque às vezes o designer, ele faz uma parada ali achando que vai ser muito claro pro usuário, mas, por exemplo, um botão que ele colocou em cima, a gente viu que em todos os testes, todos os usuários foram procurar esse botão primeiro na esquerda, sabe? Isso acontece. Não só humildade, acho que é uma coisa além. É uma coisa que a gente herda da antropologia, né? Nós designers como multidisciplinares, o olhar antropológico de se sair do seu eu ali. Você não é você avaliando aquele problema, aquela interface. Você tem que sair do seu posto de seja quem for, seja qual for a sua área, para entender que quem vai usar, às vezes não sabe nem ler, às vezes tem dificuldade motora, às vezes não enxerga. Enfim, observar sem julgamentos, né? Exato, é você abrir mão do seu eu usuário. Por mais que, tipo, você utilize aquele produto que você está projetando, não é para você que ele foi feito. Ele foi feito para personas específicas. E você precisa abrir, bem como você falou, abrir mão do seu eu usuário e olhar para o usuário sem julgamentos e entender empaticamente, né, como o que é que ele precisa e o que é que ele está entendendo. Daí, né, várias técnicas que a gente tem para fazer essa análise, mas a premissa é exatamente essa. Muito bom. E eu queria comentar uma coisa, porque a gente fala de usuário e pensa numa pessoa. E não necessariamente uma pessoa. Eu tive recentemente algumas conversas com desenvolvedores e às vezes o usuário, ele é uma API, sabia? Designs de API, por exemplo. Você pensar que tem alguma pessoa que vai consumir aquela API, existe um processo ali de design daquela API. Então, como o nosso público aqui do pod é bastante técnico, pense bem quando você está desenvolvendo uma API, um REST ou qualquer coisa que vai ser consumida por outra pessoa, como você está projetando essa API? Eu estou praticamente chorando aqui, porque uma coisa que eu sempre pensei é que realmente você fazer uma API RESTful, por exemplo, que é você, né, seguir os preceitos do REST e tal, né, para entender o que é o seu recurso, entender como que esse recurso é acessado e tal, é uma questão de experiência do usuário, e é sempre muito difícil de fazer isso bater na cabeça das pessoas, porque não é necessariamente porque um outro programador está consumindo isso num sistema que aquilo não é uma experiência de usuário que tem que ser levado em conta, né? Exato, esse programador, ele é o usuário. Você tem que entender como ele entende, né, esse universo e você vai projetar aquilo para ele. Então, existe um processo de design aí. Então, a galera tem muito essa questão de porque design é estrelinha, porque design é uma pessoinha estranha, é hipster e não sei o quê. Mas, cara, todo mundo é design em algum momento. Quando você projeta algo pra alguém, você, né? Mas enfim, obrigada, eu precisava falar isso. Legal, momento. Tá certa a indignação. Olha, o Gabron
Ô, Gavão, não errei teu sobrenome, hein? Ele é um apoiador do canal e ele mandou uma pergunta bem interessante aqui, ó. Vou mandar pra vocês e vocês rebatem ela aí, ó. Como o mercado brasileiro está se preparando para acessibilidade? Se estiver, né? Se estiver, essa é a questão. Isso, eu queria compartilhar uma coisa aqui, um projeto que eu fiz com vocês sobre isso, e aí fica a reflexão. Vocês vão tirar suas conclusões. Quando eu me formei, eu precisava de um tema pro TCC, obviamente, né? E aí eu fui escolher acessibilidade, porque eu acho muito lindo isso, sabe? Eu acho que é você aplicar a UX no último grau, assim, o estado da arte da UX é quando você faz acessibilidade, porque você vai levar possibilidades de uso de uma coisa que, né, uma tecnologia, um sistema, um produto, para pessoas que não teriam acesso se você não estivesse considerando elas. Então, eu acho isso muito legal. Eu escolhi fazer uma espécie de launcher para deficientes de baixa visão. E aí é o seguinte, quando a gente está se formando e tal, e a gente quer fazer tela bonita, né? Tela pro iPhone, porque é legal, porque é grande, enfim. E a primeira parte, que foi justamente dessa descoberta com esses usuários, eu ia lá, eu achei uma associação de deficientes em Manaus na época, e conversei muito com eles. Como eles são deficientes de baixa visão, eles têm uma certa marginalização por essa condição, porque as pessoas não entendem que eles não são cegos. Eles têm um atestado onde lá descreve qual é a baixa visão que eles têm, porque tem inúmeros tipos, né? E a baixa visão é caracterizada quando você consegue ver até 30% no melhor olho. Então, é uma visão muito baixa. Só que muitos deles conseguem desempenhar muitas funções. Só que o mercado não vê muito assim. Então, são discriminados, não conseguem emprego, logo tem baixa renda, logo não tem iPhone. Essa foi a primeira descoberta que norteou todo o projeto. Então, eu fiz, na época, para celular lanterninha, sabe? Aqueles feature phones que não tem nada, telinha miudinha, quadradinha de 168 por 168 pixels. Era isso aí. Então, isso é para vocês entenderem como que hoje a gente, brasileiro, a gente tem acesso, por exemplo, à tecnologia de telefonia móvel. Se você é um deficiente, você não tem acesso a telefones caros, né? Um deficiente de baixa visão, por exemplo, como foi da pesquisa que eu fiz. Você não tem acesso a telefones caros que têm recursos de acessibilidade. Muito provavelmente você vai usar celulares mais simples que você consiga comprar. Então, talvez, essa pergunta é muito abrangente, porque a acessibilidade envolve tudo, desde mobiliário urbano até construção mesmo, produtos físicos, produtos digitais. Talvez não exista ainda uma consciência sobre isso, sabe? A meu ver, eu falo por uma experiência que eu tive, então talvez não estejamos nos preparando tanto para essa realidade. Eu não tenho nenhuma informação, assim, exata, mas eu faço aqui a proposta. Abra qualquer site e tente navegar através do tab com o áudio speaking ligado e veja se ele está acessível. Eu acho que isso é uma baita experiência pra gente realmente perceber como os sites em geral, que pessoas, por exemplo, deficientes visuais que utilizam, né, a tab, por exemplo, para navegar entre as interfaces, não tem acesso à maioria dos conteúdos que nós temos. Então, fica aí a reflexão que a Mai falou. Realmente, eu não vejo o Brasil se importando tanto com isso a nível nacional, né? As empresas projetam sites, enfim, as agências e tal, que realmente não levam em consideração esse lado. Até é uma ótima reflexão, porque eu fiquei pensando aqui nos sistemas que eu desenvolvi ao longo da minha carreira, e realmente nenhum deles trabalhou, por exemplo, algum formato acessível para deficientes visuais, auditivos, enfim. Imagina você propor isso ao backlog, né? Não, a gente tem que trabalhar a acessibilidade. Imagina a resposta que você vai ouvir. Então, realmente, quando a gente está trabalhando projetos assim para o mercado, é muito difícil colocar isso, né? Eu fiz num projeto meu de TCC, um projeto de pesquisa, então eu tive essa oportunidade porque eu criei. Mas fora isso, nunca mais, sabe, eu tive a oportunidade de trabalhar acessibilidade, o que é muito, muito triste. Você vê hoje numa concessionária, um deficiente físico, ele tem acesso a um desconto para comprar um automóvel. Mas será que os deficientes visuais, sabe, ou auditivos ou de fala, tem desconto para as outras coisas, sabe? Então é uma reflexão boa que a gente poderia pensar a nível até de legislação mesmo.
Puxando um pouco do que a Laila falou antes na fala dela, que já bate um pouco com uma coisa que eu ia perguntar. Você falou sobre as dicas, né, pra você saber se seu site quão responsivo ele é, né, navegação por tabs e tal. O que eu queria perguntar é o seguinte: a gente sabe que é muito interessante quando a gente tem profissionais especializados e que são tão interessados em fazer com que essa experiência do usuário seja interessante, mas eu queria pedir pra vocês uma dica, porque a gente sabe que a realidade da grande parte das equipes é que, infelizmente, é meio negligenciado isso, né? Dificilmente você, numa empresa de geração de produto ou de manter um produto, você vai ter alguém especializado em UX, em UI e tal. Isso acaba caindo tudo à responsabilidade dos programadores, infelizmente. Então, quais dicas de ouro, assim, vocês podem dar pro programador front-end que tá interessado não em virar um especialista em design, é claro, mas em gerar uma experiência de usuário legal, assim, sabe? Legal. Eu acho que o primeiro ponto que eu gosto muito de abordar é, cara, o designer dentro de uma equipe, ele é a voz do usuário. No sentido de que se você tem uma equipe multidisciplinar, vai ter alguém focado em ser o advogado do usuário, que é a pessoa que vai sempre estar defendendo a visão e a experiência, né, desse usuário. Quando você não tem essa pessoa, não quer dizer que não exista essa preocupação, e sim que você precisa distribuir ela. Então, todo mundo é designer. Eu gosto de enfatizar que todo mundo que desenvolve um produto ou que está fazendo algo para alguém tem que ter essa visão, tem que ter esse designer interno. Então, a diferença é essa. Se você tem uma pessoa, ela vai advogar muito mais. Se você não tem, você distribui isso dentro da equipe. E daí, dicas, né, de como fazer isso, tipo, front-ends e tal, até pessoas, tipo, de produto PMs, POs. Acho que o básico é você entender um pouco de usabilidade de interface, né, tipo, que é uma interface amigável, quais são as heurísticas e tal, e sempre tá testando, sempre tá validando e entendendo, olhando, né, o trabalho do design é bem observativo, então você vai observar aquele usuário, putz, eu tô vendo que ele tá tendo uma dificuldade ali, então deixa eu investigar, é realmente se preocupar com ele e não só com o código. Acho que a minha dica é essa. Massa, muito legal. Eu acho que eu diria para as pessoas, antes de começarem a fazer uma feature, conversarem com pelo menos um usuário, sabe? Dá uma ligada. Deixa eu te perguntar 3 coisas. Ou então faz um form no Google com as perguntinhas ali, sabe? Responde aqui para mim, gente, por favor. Se tiver uma base de e-mail, manda ali. E aí você recebe algumas opiniões sobre o que você vai desenvolver. Eu acho que isso já norteia muito. Uma vez desenvolvido, dá uma monitorada ali no Hotjar, sabe? Vê se as pessoas estão ali procurando por muito tempo, se o mouse tá correndo de um lado pro outro, ou se ela conseguiu de fato ver. Dá uma validada, pergunta de vez em quando como é que tá a experiência de uso, gente? O que vocês estão achando? Vocês gostaram daquele botão novo? O que vocês acharam do novo menu, sabe? Faz um benchmarking também, dá uma olhada nos teus concorrentes, o que eles fazem, como eles fazem, o que tá bom, o que tá ruim. Eu acho que isso já dá pra começar bastante. Sim, e acho que a gente já falou isso, a Maia até comentou. Não faça tecnologia por tecnologia se o seu intuito não é vender tecnologia. Se você quer atingir o usuário, faça o produto para esse usuário. Muito bom. Sim, eu acho que também é uma coisa interessante, principalmente quando você está trabalhando com usuários internos, né? Nada substitui o fato de você simplesmente sentar do lado do usuário e ver ele usando o sistema, né? Você consegue ter uns insights muito interessantes quando você faz isso, né? Sim. Tipo aquela história do cara que entra no Yahoo pra pesquisar o site do Google, pra abrir o Google pra fazer uma pesquisa no Google. Exato. Existe cada coisa que, meu Deus. A gente tem que ter paciência, não julgar e observar. É isso. Vocês têm alguma referência, assim, até bibliográfico, assim, alguma dica de material de estudo, assim, principalmente para os programadores front-end que querem, talvez, migrar para essa área, né, que é uma migração que é possível. Acho que até a Laila comentou que aconteceu com você, né? Sim. Então, qual que é o caminho para não só quem quer aprender mais, ou às vezes alguém que quer migrar mesmo? Você acha que dá para estudar por conta? É interessante fazer um curso superior até? Acho que até cabe com uma pergunta que o Gavron deixou no chat pra gente, o quanto que o curso superior, ele vale a pena também? Cara, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica em design. Sempre trabalhei muito com, tipo, de novo, né? Trabalhei na área e tal, então aprendi muito na raça e tô aprendendo até hoje, né? Querendo ou não, faz 1 ano aí que tô oficialmente como designer e tô aprendendo cada dia mais. Eu comecei a estudar um pouco antes até mesmo de oficializar aí
o emprego como designer. Eu gosto muito dos livros da Kaleon sobre design, que tem UX e tal. Ele é bem didático e ele dá uma visão bem geral, assim, do que é um pouco desse mundo. E daí, a partir dele, você consegue explorar mais coisas. Eu tive... Aí um beijo aí pros meus gestores, Hamilton e Adri. Muita sorte de ter conhecido essas pessoas, porque estão no meu dia a dia e me ajudando e me incentivando e até dando o caminho das pedras pra entender um pouco mais. Tipo, eu percebi que eu tenho um pouquinho de falta dessa base de design, até porque eu não tenho formação. Então, comecei a puxar um pouquinho mais, estudando a heurística ou conceitos, né, de design, não só de design digital, né, até design no geral. Mas, pra mim, o que funciona e o que eu acho que o mundo moderno funciona são cursos rápidos, né, a gente tem ali inúmeros cursos no Udemy, Coursera e tal, e artigos no Medium. Pega pessoas, começa a estudar um pouquinho, entrar em comunidade, né? Tem a UI UXBR, que eu gosto bastante, que ela é bem... Tem muita gente lá, mas sempre aparece pessoas e conteúdos. Você começa a seguir pessoas que você curte o trabalho, e daí começa a ver o que elas andam indicando e postando, artigos, e por aí você vai conseguindo entender esse universo e conforme você vai se identificando em uma área ou outra. Por exemplo, eu gosto muito desse lado de design de serviço. Então, eu não diria que hoje eu sou uma designer que faz uma UI fantástica, linda, maravilhosa. Mas eu gosto muito dessa parte de desenhar fluxo, de arquitetar informação, desenhar serviço. Então você vai meio que permeando nesse universo até você ser consumido por ele, se você quiser. Caminho sem volta. Ah, com certeza. Não tem jeito de voltar disso. Pensem bem. Não, brincadeira. É muito legal, gente. É muito legal. Eu diria, pra começar, por Não Me Faça Pensar. Ah, legal. Do Steve Krug, porque é um livro super fácil de entender, vocês vão ler tipo numa tarde, é muito simples, a linguagem é muito fácil e traz muito da reflexão de como não fazer a pessoa pensar, dela usar aquilo naturalmente, sabe? O bom design é invisível, né? A gente precisa muito de eletricidade, por exemplo, mas ninguém tá pensando nela nesse momento. Se não fosse ela, a gente nem estaria gravando esse podcast, né? Então, o bom design é aquele que não deve ser percebido. Ele é o mínimo possível para permitir que você realize uma ação. Então, Steve Krug é bom para começar. Eu gosto muito do Norman, então design do dia a dia, design emocional, são leituras assim que eu acho que eu sempre vou ter como leitura de cabeceira. Além disso, eu gosto do Alan Cooper, About Face. Lá é um manualzão, hard mesmo, assim, para quem curte mesmo design, quem quer se aprofundar bem. Os cursos rápidos eu acho fantásticos. Curso de escola também é legal, só complementando os da Laila, que eu acho ótimos. E o Udemy, o Coursera é muito massa. Tem um de HC no Coursera excelente. Tenho de escola, design de serviços do de escola é muito bom, já fiz. Tem Design Thinking também, que é muito bom, pode ajudar. E qualquer livro de Design Thinking, porque é uma forma de pensar design até para quem não é designer. Então, para quem está em transição, é bom também. Participar de comunidade é sensacional. Aí eu trago mais uma vez a Impulso, porque lá a gente tem o nosso canal de design e a gente pode trocar informações sobre. Quanto ao Medium, eu sou bem acadêmica, assim, né? Então, eu gosto de ler mantendo a minha lampadinha ali da crítica sempre acesa. Porque nem tudo que a gente lê é real e bom, né? Então, a gente tem que ter essa crítica de julgar o que foi bom e o que foi ruim daquele Medium que a gente leu. Então, só essa ressalva. Acho que é isso, gente. Acho que eu tenho um amigo que era desenvolvedor também, front-end, se tornou designer, fez pós-graduação em design de interação comigo e hoje trabalha nisso apaixonadamente. Então, eu acho super possível, acho muito bom uma pessoa com background técnico vir pro design, acho massa. Acho que tem espaço para todos, é muito bom receber pessoas novas, sim. Sim, eu acho que só uma para front-ends, né, aí usando um pouquinho de como foi pra mim. No começo eu tinha uma certa dificuldade de desapegar da tecnologia. E, querendo ou não, a tecnologia, ela pode te limitar. No sentido de que se você fica focado muito no que existe hoje, você perde espaço de criação. Então, até, né, quem quiser migrar ou tá passando por isso, fazer esse esforço de desapegar, tomar uma distância. Mesmo eu tendo falado de que essa proximidade é muito positiva, em alguns momentos você precisa tomar distância para não se limitar na sua criação. Então, uma coisa é você
deixar espaço pro seu imaginário, pro seu processo criativo, e depois você trazer pra realidade o que é possível ser feito agora e o que precisa de mais tempo. Eu gosto muito de uma frase do Oswaldo, que era CTO do Olish, que ele fala que tudo é possível. Tudo é possível se você consegue imaginar. A questão é o preço que isso vai custar, ou o tempo que isso vai custar. Então, não se limitem por terem esse background técnico e saberem como é difícil ou como enfim, demanda tempo certas coisas. Às vezes, nesse momento, você precisa criar, expandir, pra depois você trazer pro real e pro passo a passo. É isso aí, acho que realmente não tem mais o que falar, né? Depois dessa aula aí, eu fiquei com dó das pessoas que tiveram que usar o carro quente enquanto eu validava meu TCC. Porque eu fiz uma interface adaptativa que alterava a arquitetura do conteúdo baseado em IA. Como é que é o negócio? Nossa, maravilhoso. Eu não tive coragem. O meu TCC, eu fiz pós em programação neurolinguística, que trabalha algumas formas de percepção, né? Então, se você tem pessoas auditivas, sinestésicas, e a minha ideia primária do TCC era fazer uma interface em que ela identificava através tanto do mapa de calor, quanto de algumas perguntas, qual era o seu sistema de comunicação primário, se você era auditivo, sinestésico ou visual, e a partir disso a interface se moldava de acordo com esse seu viés. Exatamente. Mas isso. Mas aí não tive coragem e fiz qualquer coisa. O meu era visual e textual. E eu sou de ciência da computação, não sei o que eu fui fazer nessa área. Que legal, gente. Gente, muito obrigado por participar do programa aqui com a gente. Eu acho que foi um papo muito interessante mesmo. Faz tempo que a gente queria falar sobre isso, principalmente para tentar dar essa visão de que esse mundo da programação e do design, na verdade, é uma coisa só, né? Uma coisa que todo mundo tem que estar comprometido a resolver esses problemas juntos. Então, se sintam-se convidadas a participar com a gente no futuro, falar sobre outros temas também. Então, queria deixar aqui agora no final do programa um espaço para vocês deixarem seus jabás, deixarem links de contato, redes sociais, e-mails, o que vocês quiserem compartilhar com o pessoal aí, produtos legais que vocês fizeram. Legal, eu vou deixar o meu Behance, então quem quiser mandar mensagem por lá, é só mandar, eu respondo sempre, gente. Então é behance.net/Maísa Martins, Maísa YS. Então é isso, quem quiser chegar, pedir ajuda, como fazer para migrar, para saber quais são as principais pedras no caminho aí desse início de carreira, fiquem à vontade, eu acho super legal trocar esse tipo de ideia. Foi ótimo estar aqui com vocês, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigado. A gente agradece. Bom, galera, então muito obrigada pela participação. É sempre muito bom estar aqui com vocês, colocando um pouquinho da minha experiência, apesar de hoje ter aprendido bastante aí com a Mais. É muito legal ter esse espaço para poder falar, principalmente no universo de tecnologia, né? Ainda tem um pouquinho de preconceito aí com designers. Eu sei porque senti isso na pele, mas está mudando e acredito que ao longo do tempo a gente vai entender aí como ser amigos. Mas eu fico também aberta à disposição. Todos os meus nicks são @LailaCodonho, como escreve meu nome. LinkedIn, Twitter eu uso pouco, mas eu vou estar lá de vez em quando. Acho que é isso. LinkedIn e Twitter é uma ótima forma de entrar em contato comigo. E fico à disposição aí, se quiser trocar uma ideia ou até mesmo, enfim, qualquer coisa relacionada a design, tecnologia, tamo aí. E tem meu Medium também, apesar de não ter muitos artigos, quero começar a escrever, então me incentivem aí. Boa. Valeu. Já tem um leitor, garantido. Esse é, pessoal. Então, ouvintes, queridos ouvintes, não se esqueçam, esse programa é patrocinado e trazido por você pela Impulso Network, a nossa patrocinadora oficial, e também a Rocket City, ajudando a gente a fundar e a tornar essa segunda temporada possível. Então, muito obrigado, pessoal, novamente, e eu vou aqui arrumar aquela mensagem de erro no meu programa aqui, que na verdade está dizendo que o cadastro foi feito com sucesso. Muito obrigado aí. E eu não sei, cara, eu tenho tanta coisa pra arrumar de interface no carro quente que eu acho que eu vou esperar um semestre. Vou começar a ler, então. Busque conhecimento, né? Já dizia o ET Bilu. Tchau. 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 Epa! Você ainda tá aí? Que bom, porque o programa ainda não acabou, pois é. Vamos testar nesse programa, especialmente nesse programa, um formato um pouquinho diferente. Então, lembra dos recadinhos de sempre, dos fast tags, dos hashtags da semana, os recadinhos semanais que a gente dava geralmente na introdução, na abertura do programa? Então, nessa semana a gente vai jogar aqui pro final e ver como que fica. Se ficar ruim, a gente bota de volta, senão a gente vê o que a gente faz. Então, pra começar, temos uma presença muito especial aqui pra dar o recado inicial
especial, Sr. Paulo. É isso aí, você gosta de ouvir essa voz macia do Everton? Oi. Você gosta do Luiz? Não. Mas se você gosta do PodTag, principalmente pelo conteúdo do PodTag, pela comunidade do PodTag, saiba que você pode nos apoiar pelo PicPay. A partir de R$5 por mês você já ganha acesso ao nosso canal privado de hosts no Slack, onde você pode conversar com todos nós e assuntos nem sempre muito produtivos, mas sempre muito divertidos. Você pode ouvir as nossas gravações ao vivo e interagir por chat, inclusive fazer perguntas e ter as suas respostas ao vivaço. Sem dizer que é um episódio à parte, né? O material não editado. E você ganha um agradecimento no final de cada temporada do PodTag. Dá uma olhada lá no picpay.me/podtag, contribua conosco e faça a filha do Luiz uma criança mais feliz. Lembrando que o final da temporada vai ser o próximo episódio, pois é. E a gente já tá planejando uma parada muito legal com os nossos patrões. Então fica aí a dica. E o spoiler. Queria só fazer um parênteses aí pra você ouvinte. Esse episódio aqui, que é o número 51, completa nosso 1 ano de PodTag. Olha só que bacana, festa. 1 ano de PodTag. É pique! É pique! É pique! É pique! É pique! PicPay! PicPay! Novidade agora aí para nossos ouvintes, para a nossa carteira de ouvintes. Olha só, qual que é a novidade aí, Everton? Pois é, querido amigo ouvinte, a gente tá planejando uma migração, na verdade, muito interessante aqui com os nossos membros da comunidade. Durante as próximas semanas, quem já participa da nossa comunidade do Slack vai estar recebendo o avisozinho de que estamos migrando. Pois é, a gente vai fazer uma migração gradual aí, provavelmente dentro do próximo mês, casando aí com o começo da próxima temporada do PodTag, para o Discord. Então a comunidade que a gente tem hoje no Slack, a gente vai migrar para o Discord. Por vários motivos. Principalmente porque a gente acaba juntando ali o canal que a gente usa para fazer a gravação com a nossa comunidade. Então deixa as coisas muito mais dinâmicas. E a gente também tem várias coisas interessantes, várias funcionalidades que o Discord permite a gente fazer que a gente infelizmente não tem no Slack. E principalmente, a coisa mais interessante de todas é que não tem threads no Discord. Então, pro Luiz ficar bem feliz. Legal a gente falar se a gente, além das funcionalidades, a gente tá mudando porque o Discord vai dar espaço pra gente criar coisas muito maneiras que hoje a gente tá travado no Slack. Então a gente vai organizar vários outros episódios, vários outros prequels. Ah, que bonito. Olha só. Você vê várias coisas legais que a gente vai criar agora que o Discord vai ser a nossa ferramenta show de bola. Então você, ouvinte, vai poder participar muito mais ativo do PodTag, inclusive dando um pequeno spoiler que nós vamos falar nos próximos episódios. Vai poder participar todos os dias, se você quiser, nos nossos episódios. Olha só. Promessa, hein? Promessa é dívida. Pra dar aí um outro gostinho também, você que é aquele cara solitário que trabalha home office, programando aí na sua casa, nós temos o canal de áudio Disque Amizade. E lá você pode conversar com a gente o dia inteiro. Diz que é verdade. É isso aí. Semana passada a gente não gravou as hashtags dos ouvintes, aí falha desse time, porque, quando eu não tô, desanda esse negócio, né? Vira bagunça. Então vamos para as hashtags dos ouvintes do episódio Educação em Tecnologia, que nós gravamos com o Felipe Deschamps, com o Diego Fernandes e com o Marco Bruno. E a primeira alô que nós recebemos foi do Danilo Salles. Muito bom, foi com vergonha quando vocês falaram sobre domínio comprado. Eu comprei um domínio para fazer um site, um blog, para escrever, compartilhar meu conhecimento. Já tem mais de 6 meses e eu nem instalei o WordPress ainda. Talvez seja esse o problema. Sentiu alfinetada ao vivaço. Coloquei na agenda para o próximo final de semana criar vergonha na cara e começar a publicar o meu primeiro artigo. Isso daí, bacana. Não esquece de mandar o link na nossa comunidade do Discord. Já entrar no lugar certo. Pois é. É isso aí, Danilo. Tô esperando aí o endereço do seu blog, eu quero ler e quero saber se você realmente fez isso aí, né? É isso aí. O JP, o João Pedro Schmitz, falou: pô, pessoal, que podcast sensacional. Eu estou entrando na mesma vibe de ensinar. Eu recentemente lancei meu blog para poder compartilhar um pouco do que esse júnior aqui sabe e espero muito poder contribuir para a comunidade. O link do blog eu pedi para ele é joaopedro.cc. Espero que não seja de sovaco, né? Clayton Dantas, é muita dopamina em um único podcast. Esse aí é full dopamina, como diz lá o Felipe Deschamps. Esperamos que eles voltem mais vezes aqui e tragam essa energia toda para o nosso podcast.
Antes da gente ler a hashtag do próximo episódio, queria mandar um alô para aquele angolano que o Diego tava comentando no episódio sobre a transformação de vida que ele tava através do trabalho que é feito pela Rocket City. Pô, a gente gravou o episódio, ele ouviu e mandou uma mensagem lá pro Diego Fernandes. Foi muito bacana, assim, o feedback que ele deu. O nome dele é Elvis Trindade. Então fica um abraço aí pra você se estiver nos ouvindo nesse episódio também. Parabéns pela sua história de vida. Sabemos que aí na Angola não é muito forte a parte de tecnologia, como você mesmo falou pro Diego, mas aí a tua disposição em querer crescer e fazer acontecer, pô, é muito bacana e nos motiva. Aí um abraço diretamente aqui de São José dos Pinhais, do Paraná. Pois é, esperamos que você continue nosso ouvinte, né? A gente tem muito a agregar e acho que você tem muito a agregar com a gente, principalmente com a nossa comunidade. Então, se você quiser continuar com a gente, a nossa comunidade está de portas abertas. Tagueando pelo mundo Angola. Olha só. Pois é, podemos fazer aí. Olha só. E agora as hashtags sobre o último episódio da semana passada, sobre concorrência. Aquele episódio maravilhoso que o Luiz não estava com a gente. E não quer dizer que foi maravilhoso porque o Luiz não estava com a gente, né? Ou não, ou sim, não vou dizer. Fernando Henriquez mandou pra gente. E aí, galera, só uma parada. O JS é monotread, mas o Node.js, a partir da versão 11, não é mais. Olha, não sabia. Foi criado um módulo novo chamado Worker Threads, que dá suporte a threads agora. Bem interessante. Olha só. Vou instalar ele no Discord, então. É o Discord Web, né? Por isso que não tem. E o Eduardo, que tá sem sobrenome aqui, mandou pra gente: parabéns pelo podcast. Eu já ouvi muitos episódios e o conteúdo de vocês está muito bom. Continuem assim. Eu curto demais esses conteúdos mais técnicos como esse. Pois é, a gente pode começar a gravar uns episódios um pouco mais técnicos assim. A gente gostou de fazer esse papo mais informal entre a gente mesmo, né? Sem ter que se preocupar necessariamente de chamar pessoas muito especialistas na área e tal. Então a gente vai explorar mais esses episódios entre a gente ou entre outros convidados que a gente já conhece para discutir os assuntos de forma mais aberta, né? Então, vamos continuar. Daniel Teixeira também mandou: callback é o bom e velho princípio de Hollywood. Não me ligue, eu ligo pra você. Show de bola. Pois é uma aplicação clássica de inversão de controle também, né? Na verdade, você tá passando a responsabilidade, você tá invertendo a responsabilidade, né? Sobre quem é o ator ativo e o ator passivo dessa comunicação. E o Christian da Silva também mandou pra gente: muito estranho esse podcast sem o Luiz, cara. Meu Deus. Mas ficou muito bom pra variar. Olha só. Ninguém que coloca mais no final da frase não é preconceituoso, só pra te avisar. Fast Tags da semana. Os Fast Tags da semana vão para o Anderson Wachinewski, o Jaime Barbosa, Ademir Ferreira, Rodolfo Caetano, a nossa querida Beatriz Sofia. Ouvinte nova essa, né? É, ouvinte nova. Kleber Tetulino, Frankensteins, tá lá na comunidade do Podtag, Frankenstein, né? Eu sei, eu lembrei esse nome. Jonathan Tolentino, Eric Aparecida dos Reis. Olha só. Sintam-se abraçados. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse episódio, pessoal. Não se esqueça de mandar o seu feedback através ainda do Slack e na comunidade nova de Discord. Qual é o canal, Luiz? Acabei de ter uma ideia aqui, ó. Você vai mandar o feedback do seu episódio no canal Feedbacks. Olha só. É isso aí. Espero que você tenha gostado. Aquele grande abraço, aquele grande tag abraço. Até a semana que vem. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.